Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo este vídeo. Eu fiquei um tempo aí sem fazer vídeos, sem fazer resenhas e reflexões e, como eu já disse, eu não tenho aquela de seguir, por exemplo, todos os dias a regra que o YouTube coloca para os YouTubers, que é para os criadores de conteúdo, que é fazer todos os dias um vídeo, independente de você não ter algo de bom de conteúdo para dizer. Eu prefiro fazer só quando realmente eu li algum livro e tem resenha para fazer e quando eu acho que cabe alguma reflexão sobre o que está ocorrendo ou sobre algum livro que eu li. Não vou ficar fazendo vídeo para vocês simplesmente para poder ganhar visualização, não é a ideia do canal e eu creio que vocês entendam isso. Então, dito isso, hoje eu vou continuar com o livro do Nikolai Gogol, né? É um livro de contos do Gogol. Eu já fiz uma resenha já de um dos contos, que foi o Capote, que é o primeiro conto do livro. E hoje eu vou resenhar o Diário de um Louco, que é o segundo conto deste livro aqui, do Nikolai Gogol, né? E é um livro somente de contos. E trata novamente, né, sobre a história de um servidor público. Ele conta o dia a dia de um servidor público, né, russo, na época ali do Império Russo, no século XIX. Ele retrata bem essa parte aí, até mesmo em O Capote. O Capote também é um servidor, ele fala sobre a vida de um servidor público, né, e como é a sociedade russa ali naquele momento ali do século XIX. Ele deixa bem claro aqui que o conto trata-se de um cara que vai ficando louco aos poucos. Eu acho assim, quem lê o livro vai ver que tem muita similaridade com o nosso dia a dia hoje. Apesar de a gente estar aqui no Brasil, né, e o livro se passar ali na sociedade russa no século XIX, mas tem muita similaridade. A forma como o povo vive, né, a mediocridade ali, a questão de você ter ou não ter posse, ter ou não ter um cargo dentro da sociedade, um status social, e ele deixa isso bem claro. A história trata sobre o servidor público, o nome é complicado de dizer, o Propchikin. Propchikin é um servidor público que é apaixonado pela filha do chefe e, num determinado momento, ele começa a achar que os cães da moça, né, os animais de estimação dela estão trocando cartas entre eles e ele acha que, lendo essas cartas, né, dos cães, ele vai conseguir descobrir por quem que ela está apaixonada. Ele acha que ela está apaixonada por ele. Então ele começa a pegar essas cartas, né, dos cachorros, e aí já entra aí no mundo fantástico já, né, do Nikolai Gogol. Ele começa a ler essas cartas e começa a perceber que, na verdade, ela não tipo assim, tem muita banalidade, né, escrita ali, não tem nada a ver, a maioria das cartas não tem nada a ver com o que ele achava que ele poderia ver ali. Ele achava que os cachorros estavam tramando alguma coisa contra ele, né, porque ele deveria ser o pretendido para a moça, e no final das contas ele percebe que não é nada disso. E ali, durante essa conversa, ele retrata ali a sociedade russa, toda a questão da mediocridade do povo, né? Assim como ocorre hoje aqui no Brasil, você consegue traçar um paralelo entre a sociedade daquela época e a de agora. Assim, até parece que não mudou nada. É como se você leu o conto, é como se você tivesse identificado, eu pelo menos consegui fazer essa analogia em relação ao que a gente vive hoje. Ou seja, às vezes você passaram-se aí mais de 100 anos e você não vê tanta diferença. As pessoas continuam medíocres, né? Infelizmente. E parece assim que não houve tanta evolução, pelo menos na visão do Gogol, né? E na visão que eu acabei tendo também. Tem algumas melhorias, mas você percebe que a mediocridade continua a mesma, né? Que é a pessoa sempre valorizando mais cargos, mais status social do que realmente ter uma vida digna, né? E ele, no decorrer do conto, ele começa a subir mais ainda, ele começa a achar que ele agora se tornou, ele pensa que o fato dele ter um status, ele vai conquistar o amor da moça, né, da filha do chefe. E aí ele começa a dizer que ele é o rei da Espanha, né, que ele precisa ser respeitado por isso. E aí já entra lá, ele já está bem louco mesmo, né,
ponto de começar a ser torturado. E aí eu entendo que nesse caso o Gogol está querendo dizer que ele começou ali na vida de servidor público e a neurose daquela vida fez com que ele achasse que a moça estava apaixonada por ele se apaixonou por ela, ele começou a ver os cachorros como espiões, né, como pessoas que estavam tramando contra ele, entrou na loucura, começou a achar que ele era o rei da Espanha e com isso ele foi parar no hospício. E assim o conto termina, né, ele sendo torturado, ele retrata bem como os loucos eram tratados, é uma característica do Gogol, né, ele faz muito isso, ele quer, através de um conto fantástico, né, de um homem conversando com cachorros, ele demonstra ali como a sociedade vivia naquela época, como a sociedade era extremamente hipócrita, né? Como eles não tinham o cuidado com a vida humana, os loucos eram tratados, a pessoa que tinha algum problema que não conseguia se encaixar dentro da sociedade, era torturada ali, levava choque, banho de água fria, né? Era tratada, tipo assim, mesmo como um animal mesmo. Então, pessoal, o conto de hoje era esse, Diário de um Louco, do Nikolai Gogol, né? Mais um conto. Eu espero que vocês tenham gostado, é um conto que vale a pena ler, vai trazer muita reflexão para vocês sobre como os povos daquela época lá do século XIX viviam, como que a gente vive hoje. Valeu?